esse mês, né, do Espírito Santo. Amém? E vamos ler Atos 1:8. Atos 1:8. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, tá bom? Que diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas também em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder falar em Teu nome aqui nessa noite, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, toma direção, que o Teu Espírito Santo fale aos corações, Pai, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos por revelar a nós a Tua palavra, Senhor, e nos direcionar por ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? A gente leu aqui o texto que recebereis poder, né? Algumas versões aí está virtude, né? Que quer dizer a mesma coisa, tá? Quando ele fala recebereis poder ao descer sobre vós, quer dizer, o Espírito Santo viria sobre nós e ele nos daria algumas coisas, tá? Que é poder, capacidade, excelência, coragem, tá? E essa mesma virtude, esse mesmo poder foi o que atuou no Velho Testamento em algumas pessoas. Por exemplo, você não pode dizer assim que um homem comum de 1,40 m, pesando 54 quilos, ia enfrentar um cara de 3 metros de altura, pesando 154 quilos, se não fosse pelo Espírito Santo. Impossível. Nenhuma pessoa de sã consciência. Estou falando de Davi e de Golias. Então, isso tudo é virtude do Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem trouxe você aqui nesta noite. E é o mesmo Espírito que te faz te levantar todos os dias, em meio às trovoadas, em meio a temporais, né? A meio a frios, a meio calor extenso, né? E todo tipo de dificuldade a gente tem no dia a dia. É esse mesmo Espírito que te faz você levantar todos os dias e continuar na luta todos os dias. Amém? Sem Ele, nós nem levantaríamos da cama, irmão. Amém? Então, assim, e esse privilégio, irmãos, ele é de tamanha importância, e também tem assim, para as pessoas que não têm esse conhecimento, é até meio que uma loucura. Por exemplo, esse mesmo Espírito foi aquele que fez que uma mulher gerasse o próprio Deus. E esse Deus, ao nascer, Ele se sacrificou apagando os meus e os seus pecados, e por conta dessa obra na cruz que Ele fez, Ele gerou eu e gerou você. Por isso que somos nascidos de novo. Foi isso que Ele disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver a Deus. E nós nascemos dele, e por nós nascermos dele, nós recebemos esse Espírito Santo, que é o que nos fortalece todos os dias. E esse mesmo Espírito que está segurado na sua mão e vai te levar para o céu. Por isso que você não iria sem ele. Então a importância do Espírito Santo é quase 100%. Tirando o Espírito Santo, você não é nada. E tem uns que dizem que é até menos do que nada. Eu não sei se existe menos do que nada, mas tem alguns que dizem que é menos do que nada. Amém? Porque o homem sem Deus, e às vezes eu vou falar aqui das virtudes de um homem com Deus e um homem sem Deus. Amém? Vamos ler Lucas 22:54. Eu vou ler aqui para acompanhar junto com vocês. Então prenderam Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e assentaram junto, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, nem conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou nenhum deles não. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo:
com certeza esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou, né? Bom, a cena, irmão, às vezes a gente lê assim, meio que passa por cima, então a gente não consegue prestar atenção na cena. Jesus tinha acabado de ser preso, todos os seus seguidores estavam sendo perseguidos, procurados, né? A Bíblia até fala dos 12, né? Que um traiu Jesus, no caso de Pedro fugiu, quer dizer, o negou e 10 fugiram. Você vê como estava a situação. Mas às vezes a gente fala assim: não, se fosse eu não ia negar. Duvido. Principalmente, né, principalmente vendo a cena, tá? Às vezes a gente vê assim nesse filme, que acho que o que chegou mais próximo da realidade, assim foi esse último do Mel Gibson, que fala daquele tempo que Jesus ficou preso, né? Daquele dia e passou aquela noite. Na verdade, se você para analisar, não tinha ninguém lá, só quem tinha eram os soldados, não tinha nenhum apóstolo, não tinha ninguém vendo, era só os soldados de Jesus. Então, esses relatos, quem conta eram os soldados que estavam lá, que muitos soldados se converteram quando Jesus ressuscitou, e eles viram o céu escurecendo, eles viram os mortos ressuscitando, então muitos deles, e tem um que diz assim ainda, ó, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então, eles que contaram todos esses relatos, porque não tinha mais ninguém lá. Bom, então, você vendo essa cena, na verdade, assim, é até meio que um pouco diminuído a questão do sofrimento, mas foi tão intenso, que acho que nenhum de nós suportaria, porque Jesus ele tinha uma meta, ele tinha que ir até a cruz. Mas, pela quantidade que foi a sua que ele levou e a forma que foi, ninguém chegaria até a cruz, não chegaria lá vivo. Mas ele tinha esse propósito de chegar lá e fazer aquela obra na cruz. Porque, caso contrário, nós não estaríamos aqui sentados. E graças a Deus por isso, que ele suportou todas essas coisas. Amém? Então a cena foi muito, a hora que Pedro viu Jesus e alguém falou, esse estava junto, ele viu a cena, ele viu como Jesus estava, ele falou, eu não. Nem conheço esse cara aí, né? Se falasse para ele, não, esse é Jesus, nunca vi. Bom, se fosse muitos de nós também, você ia dizer, nunca vi também, nem conheço. É da onde veio mesmo? De onde que é esse Galileu aí? Nunca vi. Então, às vezes, irmão, e às vezes é até meio assim, às vezes, irmão, tem muitas pessoas que às vezes, por falta desse enchimento do Espírito Santo, dessa possessão do Espírito Santo, sabe, irmão? Não sei se é essa bem a palavra, mas quando o Espírito Santo toma posse de nós, nós vivemos pelo Espírito, respiramos pelo Espírito, falamos pelo Espírito, aí meias coisas talvez nós não fazemos. Porque às vezes, irmão, tem pessoas que às vezes estão no meio dos parentes, aí um parente pergunta para ele assim, você é crente? Ele, não. Você não é crente? Não. Não, mas você foi na... Não, só vou lá de vez em quando lá, mas não sou crente, não. Às vezes é no meio dos amigos do trabalho, o cara falou alguma coisa, pergunta para o fulano vai na igreja. Ele, mas eu vou na igreja, mas não sou batizado, não. Eu já ouvi isso, irmão. Eu vou na igreja, mas sou com coisa que o selo é só o batismo. Às vezes o cara já até aceitou Jesus aqui, mas fala, não sou batizado, não. Já que é para ninguém... Não é? Irmão. Quem já diz isso, fala misericórdia. Amém. Amém. Bom, então a gente vê esse ato de Pedro, né? Na verdade, o medo ali, o terror, e estava faltando uma coisa nos apóstolos, ou nos discípulos de Jesus. Veja bem, em Atos 2, de 1 a 4, vamos ler. Diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados.
E apareceram distribuídos sempre entre eles línguas como de fogo, nos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Quando a gente fala de Pentecostes, irmão, então já vem na mente o derramamento do Espírito Santo. Nós, como pentecostais, já vem na mente. Mas, na verdade, a festa de Pentecostes era uma festa onde eles se reuniam para trazer ali as suas primícias, né, sobre a colheita do trigo, e também fazer o seu sacrifício por conta das leis que foram dadas a Moisés. Por isso que eles se reuniam, os judeus, no mínimo 2 vezes por ano. Na festa de Pentecostes eles se reuniam, e na Páscoa também, por conta que tinham que fazer o sacrifício. Então, nesse tempo, sempre ficava cheio ali a casa do Senhor. Então eles estavam todos naquele lugar e foi aquela loucura, né? Aquela coisa toda acontecendo, aquele povo não entendendo nada. Por que esse cara que mora lá do outro lado está falando a minha língua, o outro é lá da Conchichina, está falando a língua do outro, aqui o japonês falando a língua do índio, o índio falando a língua do japonês, e aquela loucura, ninguém entendendo nada, e o que está acontecendo? Aí levantou um e falou assim: está todo mundo bêbado. Levantou um sem o Espírito, porque o Espírito não estava nesse cara. Ele falou assim: está todo mundo bêbado. Todo mundo bêbado. Bom, de repente, no versículo 37, levanta-se um homem. Vamos ler. Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos, né, e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão também esse mesmo Espírito que esses outros aí estão falando. Aquele cara que negou Jesus, que falou que nem conhecia, nem sabia o nome, nunca viu. Quando o negócio está pegando fogo, ele se levanta e fala assim: o que vocês estão vendo aqui, o texto fala que ele se levantou, no meio dos 12 ele se levantou. O que vocês estão vendo aqui é a promessa de Joel, que diria que todo o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E começou a pregar, e começou a pregar, e começou a pregar. E se você ler o texto todo, irmãos, a sabedoria e a desenvoltura que ele desenrolou, falando de Davi, falando que Jesus era da linhagem de Davi. Depois vocês lêem o texto, que não dá para ler todos aqui. Falando da linhagem de Davi, e ele fez aquele sermão tremendo. No final, 3.000 almas aceitou Jesus. Depois, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele recebeu o Espírito Santo. Era um outro Pedro, não era o mesmo. Quando eu falei no começo da virtude do Espírito Santo, é disso que eu estou falando. Não era mais a mesma pessoa. O Espírito Santo transformou aquele homem de um cara covarde para uma pessoa que levantou no meio daquela multidão e falou assim: pode deixar que eu vou explicar para esse pessoal aí. O que vocês estão vendo aqui é a promessa de Joel, que o Espírito seria derramado, e já foi explicando, já foi falando, já foi pregando, e a coisa foi acontecendo. E depois ele disse esse versículo aqui: arrependa vocês também, cada um de vós, que vocês vão receber esse mesmo Espírito que esse povo receberam aí. Amém? Aplauda ao Senhor então. Mas você pode até dizer que você às vezes não acredita em certas coisas. Às vezes a gente vê a manifestação do Espírito Santo, às vezes de alguma forma dentro da igreja, algumas coisas específicas em algumas pessoas. Talvez você pode dizer assim: eu não acredito. Você tem todo o direito, não é verdade? Vamos ler João 20, 24 ao 31. Tomé, um dos 12, chamado Didimo,
não estava com eles quando Jesus veio. Jesus aqui já tinha ressuscitado. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali eu não puser o meu dedo, né, não puser o dedo na mão, eu não acredito. Continua. Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja convosco. Logo disse a Tomé: põe aqui a sua mão, o seu dedo, né, nas minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas... Não seja incrédulo, mas... Amém? Então, às vezes, você pode ter até o direito de duvidar, de não acreditar em certas coisas, às vezes, que você vê, né? Eu já vi muita coisa, irmãos, já ouvi muita coisa, e eu não duvido do poder de Deus sobre as pessoas. Às vezes, a pastora mesmo já falou aqui, até no domingo, né? Ela pregou aqui, e ela falou sobre o Espírito Santo, e ela falou da experiência que ela teve lá em Toronto. Tenho certeza que muitos Tomés pensaram aí: eu não acredito. É aquilo que eu falei, você tem o direito de não acreditar, assim como você tem o direito de acreditar também. Amém? E às vezes muitas coisas, mas às vezes tem manifestações do Espírito que foi coisa maravilhosa e tremenda, e talvez você não tenha essa intimidade com o Espírito, e às vezes você pode ser que você fala: eu não acredito nisso. Amém? Mas a Bíblia fala também que Jesus faz milagres, e às vezes essa mesma pessoa que não acredita vem atrás de um milagre. Se ela não acredita na manifestação do Espírito, como é que ela pode acreditar no milagre? Não é? Mas veja bem, às vezes, talvez no caso de Tomé, o Senhor mandou ele colocar as mãos para ele confirmar tudo aquilo, e ele disse depois, né, que ele cria, que ele, né, eu acredito até que ele pediu perdão ao Senhor ali pelo tamanho da descrença, né, na ressurreição. Mas pode ser que aconteça uma coisa inversa. Amém? Vamos lá. Mateus 16, de 1 a 4. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, pedindo que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem: teremos um tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa, adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus o retirou. A forma que Tomé teve a sua incredulidade foi uma. A forma que os fariseus também chegaram com a sua incredulidade foi outra. Porque, na verdade, a gente, às vezes, conhece a pessoa pelo que ela fala, ou às vezes, talvez, pela convivência, né? Mas Jesus, não. Deus, Ele conhece você. Às vezes, nem você conhece você direito, mas Ele conhece você. E isso dá medo. Isso dá medo. Né? Dá muito medo. Tem hora que eu falo: Senhor, vira o rosto para lá. Não olhe para cá. Porque dá medo, tem hora. E quando Tomé chegou até Jesus, ele entendeu, porque ele conhecia Tomé. Agora, quando os fariseus chegou, ele também entendeu, porque ele conhecia os fariseus. Amém? E os fariseus, irmãos, eram pessoas que tinham visto muita coisa, né? Eles estavam acompanhando Jesus o tempo todo. Onde Jesus estava, eles estavam atrás, que eles queriam saber passo a passo de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a sua incredulidade, a incredulidade do coração deles
fez com que Jesus disse: nenhum sinal vai ser dado a vocês. Quando ele fala até o sinal de Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, ele também ficou na terra. Então, o sinal de Jesus é a ressurreição. Se você não acredita na ressurreição, você não vai acreditar no resto. Então, não vai adiantar nada. Porque, na verdade, o problema está no seu coração e não na palavra de Deus. Amém? Talvez, irmão, você não vai sentir nada, nenhum sinal vai ser dado a ti. Sabe por quê? Você não entrou aqui com um coração aquebrantado, sedento, buscando, não se esvaziou para ser cheio, mas procura às vezes defeito, no meio do culto, no meio do louvor, no meio das pessoas. Você veio aqui com outros olhos. Mas aqui, irmãos, tem uma coisa, aqui só é revelado a você o que você veio buscar. Só é revelado aquilo que você veio buscar. Aquilo que você veio buscar, eu tenho certeza que Deus vai revelar. Amém? Hebreus 11 fala que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E a convicção daquilo que se espera. Isso é fé verdadeira. Eu não estou vendo, mas eu creio. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém aqui tem uma foto de Jesus? Tem uma estátua de Jesus? Ninguém tem. Ninguém nunca viu. Porque tem que ser fé. Amém? Às vezes você vê aquela foto de alguém assim no quadro lá, às vezes algumas casas, né? Tem uns que tem até um coração com espinho, né? Na casa da minha avó tinha um Jesus loiro, bonito, né? Dos olhos azuis, e assim tinha um coração com espinho, né? Não é verdade? A Bíblia fala que Jesus, nele não tinha formosura nenhuma, ou seja, não tinha beleza nenhuma nele, né? E aquele cara bonito, cabeludo, olhos azuis, né? Põe até uma coroinha assim para ficar mais sexy, né? E aí tem gente até que joelha no pé do quadro lá e é complicado. Amém, irmãos? Então ter fé, veja bem o que eu vou falar aqui, irmãos. Brincadeiras à parte aqui, para a gente sorrir um pouco, porque às vezes as pessoas ficam muito sérias. Eu olho aqui, tem pessoa muito séria. E veja bem, ter fé, irmão, é que você continuar adorando a Deus, não vendo nada, não sentindo nada, mesmo sem receber sinal de nada. Isto é virtude do Espírito Santo prometido em Atos 1:8, esse que eu li o primeiro versículo. É você continuar adorando a Deus, é você continuar exaltando a Deus, mesmo não vendo nada, mesmo não vendo sinal nenhum, é você continuar adorando a Deus, porque você só tem a oportunidade de fazer isso neste tempo. É a única oportunidade que você tem neste tempo. E às vezes você está passando por isso, sabe por quê? Para que Deus mostre para você quem é você. Misericórdia. Fala misericórdia. Tem vezes que a gente não quer, irmão, ver a gente. Às vezes vai fazer mal para a gente mesmo ver a gente, né? Por que eu disse isso, irmãos? Porque se você for para o céu, você não vai precisar adorar a Deus em tempos ruins, porque lá você está na glória, lá não tem tristeza, toda lágrima foi enxugada do seu rosto. E se você não for para o céu, agora você fala misericórdia. Né? Bom, se você não for para o céu, irmão, lá também não vai dar para adorar a Deus, porque Ele não vai estar lá. Mesmo naquele tempo ruim lá. Mas aqui você pode. Em todo tempo você pode adorar a Deus. E é muito... E a virtude do Espírito, irmão, ela é muito maior quando você não vê nada, quando você não sente nada, quando você não vê sinal nenhum. Aí sim. Agora, adorar a Deus, irmãos, quando você está passeando de iate, é fácil demais, né? Você até olha para o céu assim e vê aquele sol, você fala, dá uns 10 aleluia, né? Glória a Deus.
né? Ainda fala glória a Deus, que dá até uma imposição assim, de entonação na voz, fala glória a Deus, né? Agora dá glória a Deus, irmãos, nos dias de tempestade, chuvas intensas, e às vezes você não tem nenhum lugar para esconder, aí a virtude do Espírito Santo é aí que ele está. Amém? Porque, irmãos, às vezes a gente para, tem hora que eu paro e penso assim, às vezes estudando, eu vejo as pessoas que na verdade fizeram toda a obra, né, irmão? Para a gente estar aqui hoje sentado, muito sangue foi derramado, irmãos. Muitas lágrimas caíram, um preço enorme foi pago. Quando você conhece a história da igreja, a história dos apóstolos, dos pais da igreja, irmão, muita coisa, muito, para que você estivesse aqui sentado, muita gente pagou o preço, e preço caro, irmãos. Amém? Até para você ter essa Bíblia na mão, traduzida em português, irmãos, foram quase 300 anos de luta, e às vezes deixa aqui ainda na igreja, não é? Desculpa, irmãos, mas é uma realidade. Eu esqueci uma também. Fala Deus. É verdade. Eu fui até num encontro uma vez, a gente tinha comprado era novinha, de aplicação pessoal. Eu não esqueci lá, até hoje minha esposa fala dessa Bíblia. Já faz quase mais de 15 anos isso. Já. Até hoje eu ainda respondo esse processo. Não é fácil não, né? Mas você vê, a gente às vezes não tem dimensão de que o trabalho do Espírito Santo fez ao meio de todo esse tempo, esses 2000 anos, dos quais nos deram a oportunidade de sentar aqui tranquilo, de ter um microfone para falar, sentar aqui num ar-condicionado. Meus irmãos, você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, grandes homens de Deus trabalharam para isso, eu não posso deixar o Senhor de fora, pastor. Não é verdade? Às vezes as pessoas não sabem da trajetória, né? Quanto barro amassado. Não é verdade? Quantas noites de joelho achando que no outro dia não ia conseguir vencer. Não é verdade? Porque tem dias, né, irmãos? Tem dias que você não consegue matar o leão, mas você tem que pelo menos dar um susto nele, né? Não sei se vocês viram tem um negócio no Instagram que os leões estão deitados assim, aí o porquinho passa correndo, os leões dão uma, né? Pelo menos dá um susto no leão, você tem que dar naquele dia, entendeu? Pelo menos ele, né? Vê que você está ali, né? Você continua na luta, tá certo? E é isso que o Espírito Santo faz com a gente, irmão. O Espírito Santo é aquele que te mantém na luta, porque na verdade é o seguinte: enquanto você está na luta, irmão, você tem chance de vencer. Mas depois que você desistiu, como que você vai vencer? Não tem como. Não é verdade? Então, quando a gente olha para as trajetórias, por exemplo, Saul foi ungido rei de Israel, né? E o texto fala que a hora que ele chegou, foi ungido rei. A hora que ele já chegou, a primeira coisa que tinha para ele, tinha uma guerra chegando. Ele nunca tinha sido rei. Eu imagino que ele olhou para aquilo e falou assim, né? Aí a palavra fala que o Espírito do Senhor o tomou ele, e ele, né, montou ali uma estratégia e conseguiu vencer aquela batalha, porque o Espírito do Senhor estava com ele. São coisas às vezes que, sei lá, a gente crê, irmãos, assim, mas porque a Bíblia é inerrante toda a sua estrutura, né? A gente fala de inerrante, sabe, irmãos? Porque às vezes você vê uma coisinha ou outra, alguém falando alguma coisa, irmão, já teve homens que debruçaram sobre essas escrituras. E às vezes a gente, né, tem a oportunidade assim de estudar bastante. Tem hora que você acha, eu estou falando de mim mesmo, tá? Tem hora que você acha tão perfeito, que você fica procurando um defeito ali. Cara, como é que pode? Como é que pode uma pessoa lá, 1.600 anos antes, falar a mesma coisa que o outro falou aqui? Diferença de 1.600 anos, como é que pode?
É o próprio Espírito de Deus. Amém? Mas nesse meio, a meio às lutas e meio a todas essas dificuldades, irmão, que o Espírito Santo te mantém de pé para continuar essa luta e você vai vencer. Amém? Romanos 8, 14 e o 16, até o 16, diz assim, deixa eu ler aqui junto com vocês. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual vocês podem dizer. A palavra Abba, pai, né? Que a palavra pai é só Abba. O I é um sufixo que quer dizer meu pai, né? Dentro do hebraico, o I é um sufixo, quer dizer meu. O I quer dizer meu. Então, quando você fala Abba, pai, Abba, pai, você está dizendo meu pai. Então, hoje você pode dizer o meu pai. Por tudo aquilo que eu comecei a construir lá de Maria, que dela nasceu o Salvador, do qual Ele mesmo pagou todo o preço, você pôde nascer aqui de novo, receber esse Espírito, e hoje você pode dizer essa palavra aí. Meu Pai. Não é verdade? E é muito maravilhoso, irmão, quando você, às vezes, chega, num dia difícil, ou numa manhã difícil, e você entra no seu cantinho ali, do seu lugar e você fala assim, Pai, não é? Não é gostoso? Pai, estou com essa dificuldade aqui hoje, estou com essa luta, eu preciso vencer essa batalha, Pai. Eu preciso que o Senhor vá à frente, eu preciso que o Senhor tire toda a pedra do caminho, Senhor. Preciso que o Senhor vá lá primeiro, que eu não sei como chegar lá. Não é maravilhoso quando você pode dizer assim, meu Pai, você pode fazer isso por mim? Olha o privilégio, irmão, de um Deus que pode todas as coisas. Amém? E esse mesmo Espírito, irmãos, que chegou em Filipos, né? Filipe lá no deserto, isso está em Atos 8, 29. O Espírito orienta Filipe a se aproximar da carruagem do eunuco. Pode colocar aí, querido? Atos 8, 29. Vamos lá. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderia entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Veja bem, o que estava acontecendo aqui? Quando você começa a ler Atos 8, já no versículo 1, era Estevão tinha acabado de ser apedrejado, Paulo consentiu com aquele ato, com aquele apedrejamento, isso dentro do capítulo, tá? Aí o Senhor chega para Filipe, que nem era apóstolo, e fala assim, eu quero que você vá até a carruagem lá, porque na verdade o Senhor tinha uma obra ali. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, ele pôde dizer assim, eu não, manda um apóstolo lá, eu não, ele que é apóstolo, eu não sou. E vou ficar aqui escondido, o bicho está pegando aí, você não viu Paulo aí, o que ele está fazendo? Né? No capítulo 8 fala que Paulo já chegou lá, já metendo o pé nas portas, arrastando catando, levando mulher para os cabelos. Paulo estava metendo o terror lá naquela... E ele falou assim, né? Manda o outro lá, manda um dos 12 aí. Mas ele não, ele atendeu a palavra do Senhor em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, meio àquela tempestade toda, e foi. Pregou para esse homem, batizou esse homem, e esse homem levou o evangelho a toda aquela nação, que esse homem era uma pessoa muito importante. Onde ele... Você entende o tamanho da obra? Em meio às tempestades, às lutas, o Senhor te chamou, irmãos. Você está escalado para a sua obra.
Deixa tudo isso lá e vem fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor tem uma obra com você, independente dessa situação. O Senhor tem uma obra colocada na sua mão naquele dia e Ele designou você para isso. Então esquece isso, deixa ali fora tudo aquilo lá, o Senhor vai cuidar daquilo, entra aqui, vai fazer aquilo que te apraz fazer, aquilo que foi designado para você fazer naquele dia. Porque o Espírito Santo é aquele que vai te sustentar e vai dar força, vai dar virtude, vai dar estratégia, Ele vai fazer de tudo para que a obra do Senhor seja feita através de você. Creia nisso. Amém? Para você ver, né, irmãos, que sem o Espírito Santo, irmãos, sem o Espírito Santo não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu queria já chamar os músicos aqui. Há coisas, às vezes, irmão, que você talvez não entende. Porque, na verdade, a prova e a aprovação, ela tem um teste, né, irmãos? Ela tem um teste. E às vezes o teste é esse aí que você não está entendendo. Talvez você não viu sinal nenhum, talvez você não viu nada. Às vezes você dormiu pensando, Senhor, fala comigo, nem que foi em sonho essa noite. Não sonhou nada. Levantou de manhã, Senhor, manda uma palavra aí. Não mandou nada. Até o final da tarde, Senhor, que o Senhor levanta alguém aí, ungido, para falar comigo. Não levantou ninguém. Mas mesmo assim, você tem a sua escala, você tem o seu trabalho, você tem um culto aqui, você vem aqui adorar a Deus, você vem aqui exaltar a Deus, porque você é um filho de Deus. O preço que foi pago para os filhos de Deus, irmãos, não foi para que pessoas, a Bíblia até fala que Deus não se agrada, né, daqueles que retrocedem, né? Eu vou até dizer essa palavra, Deus não se agrada daqueles que se acovardam, irmão, da obra, e recuam, e voltam para trás, tira a mão do arado, deixa o arado lá, a terra está dura, irmãos, vai lá, Deus vai acabar mandando uma chuva aí, vai amolecer essa terra, e você vai chegar lá no final da ira. Isso é fé, irmão. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Isso é fé. Amém? A gente vai fazer aqui o corredor, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para os amados. O Senhor veio te fortalecer aqui nessa noite, irmãos. Não sei o que está acontecendo aí, mas o Senhor veio te fortalecer aqui nessa noite. Amém? O que você veio buscar aqui, você vai levar. E aquilo que você vai querer ver, você vai ver. Amém? Isso depende de você. Amém?